Olá, pessoal! Hoje nós vamos discutir sobre a olfação, um dos sentidos químicos do sistema nervoso. É importante que comecemos a falar, então, das estruturas fundamentais, a membrana olfatória e os receptores olfatórios. A membrana olfatória está localizada na parte superior de cada narina. Lateralmente, a membrana olfatória se dobra sobre a concha nasal superior e sobre uma pequena parte da concha nasal média, ocupando então cerca de 2,4 centímetros quadrados em cada narina. Já os receptores olfatórios são células receptoras para a sensação da olfação. Dentre elas estão os neurônios olfatórios primários, que recebem o estímulo olfatório e são os primeiros da via olfatória. Eles transformam o estímulo químico recebido de um lado em elétrico transmitido no outro, ou seja, são os chamados neurônios bipolares. E como isso funciona? Os neurônios bipolares possuem apenas um dendrito e um axônio e são derivados do sistema nervoso central. Possuem os prolongamentos quimiosensitivos e os prolongamentos centrais que formam o nervo olfatório. Este nervo leva sinapses para o bulbo e o trato olfatório e os fascículos passam pelo teto da cavidade nasal. Existem aproximadamente 100 milhões dessas células no epitélio olfatório e são intercaladas com células de sustentação em algumas glândulas de Bowman, que são secretoras de muco. Já a superfície apical das células olfatórias forma um botão, do qual se projetam de 4 a 25 pelos cílios olfatórios, que recobre a superfície interna da cavidade nasal e são eles que respondem aos odores presentes no ar que estimulam as células olfatórias. Bom, para entendermos os processos que envolvem as sensações olfatórias, é importante citar os odores captados no evento da transdução olfatória. Esta captação dos odores é o primeiro passo de um processo que continua com a transmissão do impulso nervoso até a percepção do odor pelo cérebro. A transdução olfatória, então, ocorre da seguinte forma. As substâncias químicas são percebidas por receptores na área olfativa da cavidade nasal. Os axônios dessas células projetam-se para os glomérulos olfatórios, localizados no bulbo, e assim as referências olfativas chegam a diversas estruturas encefálicas. A informação sensorial, diferente dos demais sentidos sensoriais, atinge o córtex sem passar pelo tálamo. Contudo, a percepção consciente do odor parece ser mediada por uma via iniciada no tubérculo olfatório que, ao passar pelo núcleo frontal do tálamo, se projeta para o córtex orbifrontal. Existem centenas de genes que codificam proteínas receptoras olfativas. Cada célula receptora expressa apenas uma proteína receptora e células semelhantes projetam-se para o mesmo glomérulo olfativo, de modo que existe uma separação espacial no bulbo olfatório dos tipos de estímulos odoríferos. Assim como na gustação, a percepção de diferentes sabores se dá pela interpretação no córtex da ativação diferencial específica de várias populações de células receptoras. Bom, desta forma, é necessário então a adaptação dos receptores olfatórios. Primeiramente, precisamos entender os neurônios sensoriais. Presente na cavidade nasal superior dos mamíferos, eles compõem o epitélio olfatório e são os primeiros envolvidos na sensibilidade olfatória. Eles são células nervosas bipolares e têm uma vida média de 30 a 60 dias, sendo continuamente substituídos a partir de células-tronco. De seu polo apical, origina-se um dendrito único que se estende à superfície epitelial. Neste, são projetados cílios de forma a compor a superfície receptora. Do polo oposto, parte um axônio único em direção ao bulbo olfatório. As substâncias presentes na cavidade nasal se ligam a receptores nos cílios dos neurônios e dão origem a uma geração de potenciais de ação nos axônios, transmitindo então essa informação ao bulbo olfatório. A adaptação dos sentidos olfatórios é rápida e, além disso,
Nós sabemos por experiência própria que as sensações de olfação se adaptam aproximadamente 1 minuto após entrar em um ambiente. Devido a isso, a adaptação psicológica é muito maior que o grau de adaptação dos próprios receptores. Bom, desta forma, é necessário então a adaptação dos receptores olfatórios. Primeiramente, precisamos entender os neurônios sensoriais. Presente na cavidade nasal superior dos mamíferos, eles compõem o epitélio olfatório e são os primeiros envolvidos na sensibilidade olfatória. Os impulsos da olfação, então, propagam-se para o sistema límbico, bem como para as áreas corticais superiores, podendo certos estímulos olfatórios tanto desencadear respostas emocionais diversificadas, quanto criar associação cortical com outros sentidos. Bom, agora nós vamos falar sobre mais um tópico, que é as vias olfatórias e a área cortical relacionada à olfação. Bom, a informação olfatória é transmitida do bulbo olfatório para várias outras regiões do córtex cerebral, onde essa informação será processada. Os axônios das células mitrais do bulbo olfatório formam o trato olfatório lateral, que projeta para as seguintes regiões do córtex, sendo eles o núcleo olfatório anterior, o tubérculo olfatório, o córtex endorrinal, a amígdala e o córtex piriforme, sendo ele o alvo principal. A informação que chega às últimas 4 áreas, que foi citado agora, é transmitida via tálamo para o córtex óbito-frontal, e essas mesmas regiões do córtex olfatório também fazem conexões diretas com o córtex frontal. A informação olfatória também é transmitida da amígdala para o hipotálamo e do córtex endorrinal para o hipocampo. Acredita-se também que a discriminação consciente de odores é dependente da via aferente, que vai do tálamo para o córtex óbito-frontal, porque pessoas com lesões nessa área são incapazes de diferenciar odores. Mas, por outro lado, as vias olfatórias que chegam à amígdala e ao hipotálamo são responsáveis pelas respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais aos odores. Mas como então os diferentes odores são diferenciados pelo cérebro? Bom, alguns pesquisadores têm utilizado a técnica de ressonância magnética funcional para identificar as regiões do cérebro que são ativadas quando o indivíduo entra em contato com determinado odor. Essa técnica ela vai se basear no princípio de que uma região do cérebro é ativada e os vasos sanguíneos que estão presentes nessa região dilatam para aumentar a corrente sanguínea na região ativa. Assim, uma região mais ativa no cérebro apresentará uma quantidade maior de oxihemoglobina. Agora nós vamos falar sobre mais um tópico, que é a natureza afetiva do olfato e a influência da olfação sobre o controle da dieta. A gente sabe que a perda energética altera inúmeras áreas do organismo, a fim de restabelecer sua condição normal. Assim, a fome e a saciedade podem alterar a sensibilidade e a percepção olfativa nos seres humanos. Sabe-se que a olfação e a gustação possuem interdependência. A regulação energética do organismo possui 2 vertentes, que atuam em paralelo, controlando a nossa alimentação. O sistema homeostático é controlado por hormônios de inibição ou estímulos do sistema neuronal, e o sistema não homeostático, que participa do comportamento alimentício por feedback positivo devido à alta palatabilidade. E agora, para entender o mecanismo da olfação no controle energético, deve-se compreender que o sistema endócrino atua sobre o sistema nervoso, inclusive mantendo estreita relação com o centro olfatório, liberando hormônios de acordo com a necessidade ou não de manter o equilíbrio nutricional. Estas substâncias liberadas na corrente sanguínea chegam à bulbo e à mucosa olfativa, sofrendo posterior ação de fatores metabólicos liberados pelo hipotálamo em virtude dessa homeostase. Pelos estímulos químicos, o sistema olfatório também é afetado, adaptando-se às necessidades do corpo. Assim, o sistema externo, como esses estímulos químicos, podem influenciar a acuidade olfativa. A leptina e a insulina, por exemplo, quando liberados, são responsáveis pela inibição olfativa.
pois a leptina é um hormônio liberado pelo tecido adiposo que atua a nível do hipotálamo, responsável pela inibição do apetite. Já a orexina é um hormônio hipotalâmico liberado no bulbo olfatório que estimula a ingestão de alimentos, aumentando a sensibilidade da mucosa nasal. As perturbações metabólicas, como obesidade, anorexia nervosa ou diabetes, alteram a olfação e logo controlam a forma anômala a ingestão de alimentos, ocasionando desordens na homeostase nutricional. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a obesidade e a olfação. A obesidade é uma doença multifatorial decorrente de uma desordem metabólica em que a quantidade de energia ingerida é maior que a quantidade de energia gasta pelo organismo, alterando, entre outros, a quantidade de tecido adiposo produzido pelo corpo. Já o olfato, que contribui para o sabor dos alimentos, pode modificar grandiosamente a maneira de se desfrutar os alimentos, sendo assim um fator decisivo para a modificação de hábitos alimentares. Segundo o artigo sobre obesidade e olfação, possuiriam uma menor capacidade olfativa os obesos mórbidos, ocasionada pela perda da capacidade de diferenciação dos odores, ao passo que os obesos submetidos a cirurgias bariátricas não apresentariam este comprometimento sensorial. Em relação a esses obesos mórbidos, a diminuição sensorial do olfato seria atribuída à grande quantidade de leptina produzida pelo tecido adiposo, que é responsável pela diminuição da sensibilidade. Sendo assim, a quantidade energética consumida por estes indivíduos deveria ser reduzida, o que não acontece. Nos indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, entretanto, é relatada a acuidade sensorial que faz dos odores mais intensos. Observa-se que a mudança dos hábitos alimentares e da frequência de ingestão dos alimentos modifica a vertente não homeostática, alterando a preferência por alimentos ricos em gordura, sendo este um dos motivos para se observar perda de peso após a cirurgia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Este foi o nosso trabalho da olfação.